Aviso antes do vídeo começar: este vídeo é um relato anônimo do Reddit e não tem a intenção de incentivar tais comportamentos. Sua vida é importante, por isso, busque ajuda se necessário. O custo da minha infidelidade. À sugestão da minha terapeuta, decidi escrever e compartilhar o que aconteceu na minha vida durante o último ano. Fazer com que isso fizesse qualquer sentido coerente exigiu muitas edições e algumas reescritas. Eu costumava ser uma escritora bastante talentosa, mas deixei a prática há anos. Este fórum me foi recomendado por um amigo como uma forma de confissão, penitência e um aviso para compartilhar com outros. Eu fiz algo verdadeiramente terrível cujas consequências foram além até do pior que eu poderia ter imaginado. Estou compartilhando isso com pleno conhecimento de que muitos me desprezarão pelo que fiz e pelos eventos que ocorreram por causa da minha traição. Ler minhas próprias palavras é revoltante porque sei, de uma forma muito real, que o que fiz é imperdoável. Entendo muito bem o quão desnecessariamente trágicos foram os eventos que aconteceram. Minha esperança é simplesmente que minha história possa ser compartilhada com qualquer pessoa, em qualquer relacionamento, e talvez evitar alguma traição futura. Mais especificamente, espero que alguém que esteja enganando seu parceiro significativo ou mesmo pensando nisso possa ler isso e fazer uma pausa. Muitos podem pensar que meu exemplo do que pode dar errado ao ser infiel é uma raridade extrema que raramente ocorre. Fui informada por pessoas muito mais conhecedoras do que eu que minha situação está longe de ser única. Mas estou disposta a aceitar o ódio que receberei ao compartilhar isso, se isso impedir que pelo menos uma pessoa parta o coração de alguém que ama. Sou uma mulher de 28 anos e fui casada com um homem maravilhoso a quem chamarei de William. 8 meses atrás, meu marido me confrontou com provas de que eu tinha sido infiel tanto emocional quanto fisicamente. Alguns dias depois que ele me confrontou sobre minha infidelidade, meu marido faleceu de forma trágica. Percebo que apenas digitar essas palavras fez com que pessoas que nem conheço, me odiassem. Não podia acreditar que tinha capacidade de fazer algo tão maléfico a ponto de prejudicar alguém que eu amava desde que éramos crianças. Mas eu fiz isso. Se você tivesse perguntado a mim ou a William se algum de nós seria infiel, ambos teríamos rido. Mas, para meu próprio choque e surpresa, permiti-me perder o foco e me desviei. Eu sabia que isso destruiria se ele descobrisse. Mas eu peguei o coração do homem que amava e o esmaguei tão cruelmente que ele não pôde suportar a dor desta vida. Aqueles de vocês que estão pensando agora que eu não mereço estar respirando, eu concordo com vocês. Eu concordo tanto que tentei em 2 ocasiões fazer disso uma realidade. Me garantiram que há uma razão para eu ainda estar aqui. Por enquanto, convenci a mim mesma que quanto mais eu viver, mais eu sofro, e eu não mereço a misericórdia de um fim rápido se formos honestos. William e eu crescemos juntos. Eu consigo me lembrar da minha juventude e em nenhum momento da minha memória William não estava presente. Frequentávamos as mesmas aulas de escola dominical, as mesmas classes na escola pública e nossas famílias já eram amigas muito antes de nós dois existirmos. Ele sempre conseguia me fazer rir. As crianças podem ser cruéis, mas William nunca foi. Eu percebi que o achava bonito no 6º ano. Não foi uma paixonite oficial até o ensino médio. William e eu fomos os únicos amores um do outro desde o início do ensino médio até passarmos pela faculdade juntos. Éramos melhores amigos e valorizávamos muito um ao outro. Após a formatura, tiramos um ano para conseguir bons empregos estáveis perto de nossas famílias e decidimos nos casar. Tiramos férias juntos, compartilhamos momentos íntimos sempre que tínhamos a oportunidade. Tínhamos um desejo insaciável um pelo outro. A única vez que não compartilhávamos intimidade era durante aqueles dias específicos do mês. Mas nos entregávamos por horas a momentos lindos de paixão. E eu joguei tudo isso fora por algo vulgar, barato e sem valor. Estávamos planejando ter filhos. Sabíamos seus nomes. Ambos éramos puros. Ele foi meu primeiro em tudo e eu fui a primeira dele em tudo. Parte de mim deseja poder dizer que tive uma aventura de uma noite, tentei esconder isso do meu marido, mas ele descobriu. Não. Eu me envolvi emocional e fisicamente com um homem que era inferior ao meu marido em todos os sentidos. Nem sequer considerei a possibilidade de que uma amizade com outro homem pudesse levar ao desenvolvimento de um vínculo. Meu marido e eu tínhamos um casamento forte. Por mais tolo que isso pareça agora, realmente tínhamos. Meu marido era o ápice da força, eu era quem era fraca. Embora, antes disso, eu me considerasse uma mulher forte.
É que ninguém nunca me disse que, por mais forte que fosse nossa relação, nenhum relacionamento é à prova de balas. Não há um dia que passe que eu não deseje que alguém tivesse me confrontado e evitado que qualquer coisa que eu fiz se tornasse secreta. É um fato incontestável que o mundo seria um lugar muito melhor com meu marido aqui e vivo em vez de mim. Não há como racionalizar uma verdade como essa. Eu tive tantas chances de parar antes que qualquer coisa acontecesse, e eu absolutamente não tinha motivo para deixar qualquer coisa acontecer. Após uma breve e acalorada conversa, ele saiu, e nunca mais falei com ele. Tentei contatá-lo de todas as maneiras que consegui pensar. Meu Deus, tentei alcançá-lo tantas vezes apenas para que ele soubesse que estou realmente arrependido, apenas para saber que odeio o que fiz. Minhas mensagens para ele nunca mostraram nada além de um status de não lido para mim. Então, duvido que ele tenha lido quaisquer e-mails ou ouvido quaisquer mensagens de voz também. Mas todos disseram que eu precisava dar a ele espaço e tempo para pensar. 2 noites depois que William me confrontou, às 3h17, houve uma batida alta na porta da frente. Acendi as luzes. A princípio, pensei que pudesse ser alguém em um estado de embriaguez querendo me xingar ou pior. Então houve outra batida alta, e coloquei um moletom antes de ir até a porta. Quando abri a porta e vi 2 policiais, eu soube. Eles poderiam estar lá por muitas coisas, mas eu sabia instantaneamente por que estavam lá. Suas palavras me dizendo que o corpo do meu marido havia sido encontrado devido a um aparente suicídio destruíram. Eu caí de joelhos e soltei um grito de agonia. Eu rasguei minha pele e cabelo enquanto a polícia tentava me acalmar. Quando os paramédicos chegaram, eu estava sentado na escada balançando para trás e para frente repetindo que estava muito, muito arrependido. Sim, não havia como eu comparecer ao funeral, mesmo que a família de William tivesse permitido que alguém da minha família comparecesse. Fiquei sedado por dias. A primeira coisa que quis fazer quando saí foi visitar o túmulo de William. Mas ninguém sabia onde seus pais o tinham enterrado. Eles tinham todo o direito, mas isso doeu profundamente. E eu tentei me ferir profundamente naquela noite quando tentei tirar minha vida pela primeira vez. Agora fui hospitalizado 2 vezes por tentativa de suicídio. Não estou pedindo piedade, na verdade, não a quero. Nada pode tirar essa dor no coração, e nada pode sequer entorpecê-la. Uma parte de mim deseja que eu de alguma forma o tenha forçado a me ver apenas por um breve momento para dizer a ele o quanto sinto muito e que sabia que nosso casamento havia acabado. Mas eu não consegui isso. Não, eu não merecia. E tenho que enfrentar o fato de que o que fiz foi de fato tão vil que fazer meu marido me ver poderia tê-lo forçado a tirar a própria vida ainda mais cedo. Muitas pessoas disseram que minhas ações foram o que o levou a tirar a própria vida. Não acho que haja qualquer dúvida. Até aquele dia horrível, ele estava tão incrivelmente feliz, ambos estávamos. Ele não deixou nenhuma nota de suicídio para verificar que eu era a causa de sua morte. Mas nós estávamos tão felizes, amávamos passar quase todos os momentos juntos. Passar de uma felicidade desse tipo para uma tristeza desse tipo em um curto espaço de tempo destruiu. Eu o destruí. Minhas palavras, ações e pensamentos nos traíram ambos. O arrependimento não o mata, se o fizesse, eu teria morrido antes que meu marido jamais me confrontasse. Quando o famoso vírus 19 surgiu, William e eu nos isolamos juntos. Eu tive a sorte de ensinar em uma escola particular exclusiva. Os benfeitores nos garantiram que nosso salário seria pago enquanto a necessidade de isolamento persistisse. William trabalhava em casa e fez muito progresso em um projeto do qual foi encarregado. O mundo inteiro estava preocupado e com medo. Mas tínhamos um ao outro e aproveitamos ao máximo. Assistindo filmes na cama, nos alimentando mutuamente, brincando como 2 crianças. Eu sinto profundamente muito por aqueles que perderam um ente querido devido a essa terrível doença. O que o mundo passou foi uma verdadeira praga sobre a humanidade que causou tanta morte desnecessária. Mas meu marido e eu ficamos mais próximos naquelas semanas do que jamais estivemos antes, e nosso vínculo era forte. Brincávamos sobre como tantas pessoas estavam odiando ter que passar tempo com a família ou, Deus me livre, com a esposa ou o marido. Nós simplesmente não conseguíamos o suficiente um do outro. Após o primeiro mês, tivemos que concordar em limitar o sexo uma vez por dia por cerca de 1 semana. Nossa única discussão durante todo o isolamento foi sobre ter que lavar roupas apenas para colocar lençóis limpos na cama novamente.
E eu traí aquele homem, o que o levou a sair desta vida devido às minhas ações malignas. Um homem com quem eu tinha um vínculo tão próximo, foi um idiota de muitas maneiras. Mas para mim, pensar que por causa desse vínculo, nenhuma tentação seria suficiente para me fazer errar foi idiotice. Eu me odeio de muitas maneiras por muitas razões. Mas saber que eu tinha tudo é o comprimido mais difícil de engolir. Minha relação extraconjugal foi atípica em muitos aspectos. Alguns aspectos do relacionamento e da traição foram um pouco menos vis, alguns foram mais frios e até mais malignos. O homem com quem tive um caso vou chamar de Paul. Eu o conheci pela primeira vez em reuniões de grupo no Zoom durante a pandemia. Eu o achei arrogante e convencido sem motivo válido para agir assim. Ele era o treinador de lacrosse da escola e lembro-me de estar contente durante aquelas reuniões do Zoom, já que como professora de inglês eu teria que interagir muito pouco com ele. Na primeira vez que nos encontramos pessoalmente, apertamos as mãos e fizemos um pouco de conversa fiada. Não havia atração nenhuma, pelo menos da minha parte para com ele. Mas não senti nenhuma tensão luxuriosa vindo dele em minha direção. Durante essa apresentação, descobri que ele estava noivo, e eu disse a ele que era casada e feliz com um homem que eu adorava. Não havia tensão, nada que insinuasse que isso seria uma possibilidade. A escola começou a permitir que metade dos funcionários em todas as áreas e metade dos alunos frequentassem a escola por uma semana, enquanto a outra metade usava o Zoom. Na semana seguinte, a outra metade compareceria presencialmente e vice-versa. Isso deveria ajudar com o distanciamento social e os sentimentos de isolamento dos alunos. Enquanto almoçava um dia antes da minha próxima aula, recebi um e-mail de Paul. Ele havia escrito alguns brindes e piadas para o seu casamento iminente e queria que eu editasse o que ele havia escrito. Eu estava acostumada a receber textos para editar, então não achei que fosse algo importante o suficiente para contar a William. Além disso, tudo se referia ao casamento de Paul e eu não via motivo para dar ao meu marido um detalhe chato sobre aquele dia. O e-mail continha um brinde aos pais dele e aos pais da noiva. Peguei o que ele havia dito e acrescentei algumas frases para emocionar todos os presentes. As piadas direcionadas ao irmão dele, o padrinho de casamento, eram absolutamente hilárias, mas um pouco vulgares para o meu gosto em um casamento. Falei isso quando enviei de volta os discursos editados. Ele riu e disse que eu simplesmente não conhecia a sua família e que zoar uns aos outros era uma tradição familiar. Aquela troca de e-mails deu início a vários meses de correspondência de ida e volta. Mas, por mais difícil que possa acreditar, nada se tornou inapropriado até o final. Em nenhum momento nada se tornou flertante ou de natureza íntima. Bem, falamos sobre aspectos da intimidade, mas de um ponto de vista puramente científico e psicológico. Nossas conversas sobre intimidade naquela época teriam sido extremamente técnicas e desprovidas de qualquer elemento emocional ou estimulante. E eu gostava da nossa correspondência porque tinha certeza de que não havia tentação de nenhum dos lados. Discutimos raça, política, religião, ciência, esportes, todas as coisas que as pessoas hesitam em discutir devido a opiniões diferentes. Algumas das discussões até esquentaram, fui chamada de puritana mais de uma vez por causa das minhas opiniões sobre a intimidade. Sim, provei que ele estava errado. Mas eu queria que Deus tivesse estado certo. Por muito tempo, tudo isso aconteceu durante o horário de trabalho. Meu marido e eu tínhamos uma linha fixa para emergências. Mas assim que chegávamos em casa, nossos smartphones eram desligados. Paul nem sequer tinha o meu número para enviar mensagens de texto até que eu enviei com um comentário no final do dia. Ele exigiu o meu número para refutar o que eu tinha enviado. Dezenas de outros colegas de trabalho tinham o meu e-mail e eu não achei nada demais nisso. Sinceramente, não acho que Paul tivesse algum interesse em me perseguir, já que naquela época ele estava encantado com a sua noiva. Mas cerca de um mês antes do grande dia deles, Paul descobriu que a namorada estava tendo um caso com o ex-namorado dela da época do ensino médio por mais de um ano. Ele ficou chocado e profundamente magoado com toda a situação. Involuntariamente, tornei-me a pessoa com quem ele desabafava. Não sei em qual ponto das nossas conversas as coisas cruzaram uma linha. Mas comecei a sentir realmente pena de Paul, realmente desprezava a noiva dele pelo que ela tinha feito, e não vi nada de errado nisso. Mas, depois de uma noite particularmente difícil para ele, ele veio para a escola parecendo perturbado e eu pude perceber que ele tinha chorado. Dei-lhe um abraço e conversei um pouco com ele. Ele me perguntou se eu poderia ficar depois da escola para conversar.
Como eu tinha algumas horas após o trabalho todos os dias antes de William chegar em casa, concordei. Olhando para trás, percebo agora o que me atraiu nas minhas conversas com Paul foi uma opinião diferente. William e eu já tínhamos discutido a maioria dos tópicos que duas pessoas poderiam discutir. Eu sabia antes da resposta dele o que William diria quando eu fazia uma pergunta na maioria das vezes. Acho que queria uma surpresa quando falava ou um conflito verbal. Foi estúpido, patético e fraco. Mas foi isso que levou ao caso. As coisas com William estavam ideais, e passávamos todos os momentos disponíveis juntos. Eu havia mencionado um colega de trabalho chamado Paul de passagem para William. Mas como realmente não estava acontecendo nada, não expliquei nada mais e ele não viu motivo para investigar. Quando Paul começou a sair com uma nova mulher, não senti ciúmes e honestamente só felicidade por ele. Mas William teve que viajar para uma obra em Tulsa por 3 semanas. Enquanto ele estava fora, fazíamos chamadas de vídeo todos os dias e eu sentia falta dele de manhã, à tarde e à noite. Mas com tempo livre de repente, acabei também mandando mensagens de texto para Paul apenas para passar o tempo. Em vez de 1 hora ou 2 ocasionalmente depois da escola, Paul e eu frequentemente tínhamos tempo para pegar algo para comer e beber antes de irmos para nossas casas separadas. Curiosamente, o que nos levou a nos tornar físicos foi eu ser desajeitado e a enfermeira da escola não estar trabalhando naquela semana. Eu torci o tornozelo um dia subindo algumas escadas para almoçar. Como a enfermeira não estava no local, fui até Paul, supondo que ele, como treinador, teria spray anestésico ou uma atadura. Ele estava cuidando do meu tornozelo quando notei que ele tinha uma ereção aparente. Fiquei um pouco surpresa que ele estava se excitando de alguma forma, até perceber que, da posição dele, ele conseguia ver um pouco da minha saia. Tenho que admitir que, por um momento, achei que o fato de estar o excitando de alguma forma era estimulante. Ajustei-me para ver se uma visão um pouco melhor o deixaria animado ainda mais. Ele me chamou a atenção sobre isso. Eu ri e disse a ele que ele poderia desabafar suas frustrações com a nova namorada. De repente, ele me beijou, e eu o afastei. Ele me beijou novamente e eu não retribuí. Ficamos nos beijando por alguns minutos antes de eu perceber o que estava fazendo. Saí apressadamente de sua sala de aula e fui para minha sala. Fiquei incrédula com o que havia acontecido. Não planejei que isso acontecesse, e tenho certeza de que Paul também não. Não sabia se deveria ligar para William e contar naquele momento ou esperar até ele chegar em casa naquela noite. Mas quando conversei com Paul depois das aulas, ele pediu desculpas, pediu para eu não trazer nenhum conflito para o meu casamento e continuarmos apenas como amigos. Eu não queria dar a William mais motivos para se preocupar, pois ele estava fora da cidade e concentrado em seu trabalho. Após conversar com William naquela noite sobre como as coisas estavam indo em Tulsa, decidi esperar e contar a ele quando ele chegasse em casa. A empresa dele estava tendo alguns problemas com o cliente não tendo mão de obra suficiente para manter o projeto funcionando sem problemas. Havia coisas que William não podia fazer devido aos atrasos, o que significava que ele teria que passar mais 2 semanas em Tulsa. Paul estava lá para me apoiar e discutir o que havia acontecido entre nós. Eu não podia contar para nenhuma das minhas amigas. Não podia contar com nenhum membro da família, pois todos amavam William profundamente. Acho que estranhos aleatórios em um site como este teriam sido a melhor opção se eu soubesse sobre isso. Mas a pessoa para quem eu estava desabafando era a última pessoa com quem eu deveria ter discutido isso. Sexta-feira após o trabalho, Paul e eu fomos a um novo restaurante perto da escola para jantar. Sentamo-nos no bar e tomamos algumas bebidas enquanto eu explicava o quanto me sentia perturbada sabendo que tinha que contar ao meu marido o que havia acontecido. Ele me perguntou como eu achava que William reagiria à notícia, e eu disse a Paul que ele poderia querer ligar para o trabalho no dia seguinte, caso contrário. Ele perguntou se eu realmente achava que William o agrediria, e eu disse que não. Mas eu sabia que isso significaria o fim de Paul e eu conversando e trocando mensagens, e com razão. Paul confessou que não achava que teria conseguido superar o término do relacionamento se não fosse por mim. Eu o assegurei que estava feliz em poder ajudar e não me arrependia de ajudá-lo. Quando a realização de que nossa amizade estava chegando ao fim afundou, acho que ambos ficamos um pouco deprimidos. Bebi demais, ele bebeu demais, e acabei de volta ao apartamento de Paul fazendo muito mais do que beijar. Assim que terminou, minha consciência entrou em ação. Sim, deveria ter agido muito antes. Mas eu sabia, além de qualquer sombra de dúvida,
que meu casamento havia acabado e acabado. William e eu dissemos que a sociedade permitiu muitas segundas chances para pessoas que não as mereciam. Sim, os humanos cometem erros. Embora ambos acreditássemos que qualquer pessoa que traiu merecia uma segunda chance, isso nunca poderia ser com a pessoa que foram traídos. A vida poderia dar a eles a oportunidade de amar alguém novamente, mas qualquer oportunidade com o cônjuge traído era totalmente injusta e prejudicial para ambas as partes. As coisas ficaram muito complicadas quando William chegou em casa de Tulsa. Por coincidência, eu estava menstruada. Então, eu sabia que não haveria intimidade entre nós, felizmente. De jeito nenhum eu teria submetido meu marido a qualquer doença. Apesar de quanto eu queria fazer amor com William uma última vez, eu não podia permitir que isso acontecesse. Escrevi uma longa carta para William confessando o que tinha feito e planejava entregá-la a ele depois de uma confissão cara a cara. Até hoje, não sei o que aconteceu para William descobrir o que estava acontecendo. Para tudo que eu sabia, ele estava monitorando minha conversa online com Paul desde o primeiro dia. Eu nunca tive a chance de perguntar a ele como ele descobriu minha traição. E a realização de que ele havia descoberto o que eu havia feito antes de eu ter a chance de contar a ele me fez cair de joelhos e jurar que planejava contar a ele. William não acreditou nisso, e eu também não acreditaria. Ele tinha uma pilha das mensagens entre Paul e eu impressas. Embora eu não tenha negado nada do que ele me acusou, essa honestidade veio tarde demais. Ele arrumou algumas coisas em uma mala e me deixou em uma segunda-feira à noite. Na quarta-feira à noite, ele dirigiu até um centro comercial, estacionou seu carro e tirou a própria vida. Saber que eu tinha destruído nosso relacionamento foi uma tortura para minha alma como nunca havia conhecido. Saber que eu até mesmo lhe tinha tirado a chance de encontrar alguém para ser feliz acabou comigo. A realização de que eu não apenas terminei meu relacionamento com William, mas também com todos os relacionamentos que ele teve ou teria causou mais culpa do que eu poderia expressar. Eu poderia entrar em todos os acontecimentos que ocorreram desde a morte de William. Mas muitos deles seriam detalhes que poucos realmente se importariam. Suficiente dizer que sua família me odeia e odeia a minha família. Minha família ficou chocada com minhas ações e continua até hoje. O amor deles por mim não morreu. Mas sua decepção e vergonha em relação a mim nunca terminarão, e é assim que deve ser. Não, os resultados não foram nada do que eu pretendia. Mas quando escolhas são feitas que causam dor e sofrimento, ainda somos culpados por causar essa tristeza. Eu vejo um terapeuta 2 vezes por semana para tentar resolver as coisas. Fui apresentada a alguém através do meu terapeuta que está realmente me ajudando a entender meus sentimentos. Anos atrás, ela intencionalmente provocou um pequeno incêndio para disparar os alarmes e assustar seu ex-namorado e a garota que ele havia começado a namorar. O fogo se espalhou rapidamente e o que havia sido planejado como uma piada fez com que várias pessoas perdessem a vida. Ela e eu discutimos muitas coisas sobre sua história e a minha. As coisas nunca podem ser como eram antes, nem deveriam ser. Mas se eu continuar vivendo, preciso de um plano para tornar o que resta da minha vida o mais significativo possível. Então, essa é basicamente a minha história. Qualquer pessoa que queira postar mensagens de ódio para mim e me dizer o quanto sou uma pessoa horrível, vá em frente. Eu não vou responder a isso. Mas se isso ajudar a liberar qualquer raiva que você tenha, use-me como alvo verbal aqueles com perguntas específicas, eu responderei da melhor forma que puder, não importa o quanto algumas coisas possam doer ao discutir ou admitir. Para aqueles que lerem isso e foram traídos, muitos de vocês podem ter sido traídos intencionalmente. Mas aqueles que tinham um parceiro que estava tão perplexo quanto você sobre por que eles traíram, ouçam minha história. Isso não torna nada do que fiz certo, pelo contrário. Mas se isso ajudar você a entender que fez pouco ou nada para causar a infidelidade, que assim seja. Aqueles traidores impenitentes, espero que vocês leiam minha história de advertência e saibam que tem a capacidade de destruir. Você não estará apenas destruindo outra pessoa. Você estará destruindo seu relacionamento com muitas pessoas e uma grande parte de si mesmo. Eu percebo que não tenho moral para pregar ou julgar ninguém, exceto a mim mesma. Eu só não quero que ninguém encontre seu William e o perca. Eu não quero que ninguém afunde as profundezas que eu afundei ou cause a dor e a tristeza que eu causei. E, acima de tudo, quero que todas as pessoas que têm ótimos relacionamentos os valorizem e nunca os considerem garantidos. Como humanos, não somos imunes a sermos influenciados nas condições erradas e séries de eventos.
Quando amamos alguém, carregamos parte de sua alma conosco. Apenas uma traição torna impossível para aquela pessoa segurar essa parte de você novamente. Eu tive o coração do meu marido em minhas mãos, e agora mereço o fato de nunca mais segurar o coração dele, nem ele nunca mais me segurar. Esta vida tem dor demais sem prejudicar aqueles que amamos. E o amor é precioso demais para arriscar em qualquer coisa. Esta é uma resposta final e uma atualização, para aqueles que estão tentando me analisar psicologicamente para dar sentido às coisas que fiz. Agradeço o esforço, mesmo que tenha sido por interesses próprios. Nenhum dos muitos profissionais que consultei até agora tem uma boa teoria sobre por que deixei as coisas acontecerem. Sinto que deveria haver uma razão válida para o que fiz também. Apenas não consigo encontrar uma, e não seria uma razão válida para fazer o que fiz se encontrasse uma. Para aqueles que juram que isso é falso. Não consigo imaginar uma razão para alguém postar isso além de advertir e talvez ajudar. Certamente não foi por ganho de karma. Mal respondi, então não foi por atenção. E certamente não foi para levantar meu ânimo porque fui justamente criticada por minha traição. Admitir algo horrível não é fácil. Imaginar que nunca aconteceu não me ajuda. Mas vocês façam o que quiserem. Eu não mantenho contato com Paul e não ouvi falar dele desde antes de William cometer suicídio. As únicas coisas que sei sobre ele são de segunda mão das pessoas com quem trabalhei. Não tenho interesse em estar com Paul ou tê-lo em minha vida de qualquer maneira. Então, aqueles que acham que planejei minhas ações vis para fugir com um treinador de lacrosse do primeiro ano, não. Abençoo todos vocês. Não vou mais comentar. Mas deixarei a postagem como recurso no caso de alguém precisar no futuro. Abençoo todos vocês. Que tenham vidas incríveis cheias de felicidade, mas, acima de tudo, de paz. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.